Amados, esta semana, neste país, nós comemoramos um dia que tem sido historicamente muito importante para os Estados Unidos, que é o Thanksgiving. É um dia de ações de graças. Creio que, se não todos, a grande maioria já tiveram a curiosidade de saber o porquê desse dia, não é? E a gente sabe, não vou aqui contar uma história longa, mas quando os Pilgrims, né, os peregrinos, vieram da Nova Inglaterra para cá, eles queriam ter um local onde eles tivessem liberdade de culto, pudessem cultuar o Senhor. Mas quando chegaram aqui, encontraram grandes dificuldades, inverno, fome, e Deus tocou no coração dos nativos, aqueles que poderiam ser seus inimigos, porque poderiam estar sentindo a terra sendo, de certa forma, invadida, mas eles acolheram. E tinha uma ave que era muito comum aqui, que você já sabe o nome dela, como é? É peru, é turkey e também é conhecido como pavo, ou seja, uma ave famosa, né? E essa ave, ela ajudou ali naquele período de fome, de luta. E eles então reservaram um dia para não esquecer disso. E tem seu valor, porque às vezes nós temos memória curta. Não sei por que motivo, às vezes, quando somos abençoados, ficamos tão contentes com aquela bênção. Mas com o passar dos anos, muitas vezes, se o fogo não está sempre sendo aceso ou acendido, se não está sendo colocado lenha naquela fogueira, há uma tendência da gente esquecer da bênção. A Bíblia conta a história de uma viúva que estava em bancarrota. Tinha uma seca muito grande, isso nos tempos do profeta Elias, e ela não tinha mais nada. Ela tinha um pouco de farinha, um pouco de azeite, ela ia fazer aquilo, comer, ela e o filho, e eles iam esperar morrer. E Deus diz ao profeta que vá para a casa dela, porque em lá chegando, ela iria sustentá-lo. E quando ele chegou lá, a viúva disse: olha, a informação está completamente equivocada, porque como é que eu vou lhe sustentar se eu não tenho nem para mim, nem para o meu filho? E o profeta, agindo em nome do Senhor, deu uma palavra para ela de que confiasse, não fizesse só 2 pãezinhos, fizesse 3, e o dele menor. Talvez o dele representasse 10% de todo aquele pedacinho que ele tinha. Faça um menor para mim e me dê primeiro. E depois você faça os outros e faça para o seu filho e para você e coma. E eu estou lhe dizendo que não vai faltar nem a farinha e nem o azeite na sua casa. E aquela mulher fez aquilo. E o que foi que aconteceu? Aquela mulher todo dia tinha um milagre acontecendo. Quando ela abria a botija, estava cheia de azeite. Quando ela abria a panela, estava cheia de farinha de trigo. Ela tinha uma padaria em casa, um milagre, todo dia era um milagre, todo dia era um milagre. Já pensou que coisa maravilhosa? Sim ou não? O tempo passa. E um dia o filhinho que ela tinha adoeceu e morreu. Ela se aproxima do profeta e ela, em prantos, acusa o profeta. Diz: você veio aqui me lembrar do meu pecado. Não sabemos até hoje que pecado era este, mas o fato é que uma mulher, naquela época, viúva, que não fosse resgatada, que não fosse casada, em épocas de dificuldades, poderia cometer algum tipo de prática que não é muito recomendável. Não sabemos, isso tudo são elucubrações, não é nem teológicas, mas pensamentos, o que foi que ela queria dizer com isso. Mas o que é que você quer dizer, pastor? Preste muita atenção. Todo dia ela abria a panela, o que é que tinha dentro? Farinha de trigo. Todo dia ela abria a botija, estava cheia de quê? De azeite. Usava, fazia pão, comiam, se saciavam. No outro dia, quando ela abria, como é que estava? Cheio. É normal isso? É normal todo dia você abrir sua geladeira, ela está cheia.
Aí você recebe, você faz comida, você faz tudo, não compra nada em supermercado nenhum. No outro dia, quando você abre a geladeira, isso é normal? Então aquela mulher tem um milagre diário diante dos olhos dela. Mas ela, com o tempo, se acostumou com o milagre. Nós somos milagres de Jesus. Está vivo um milagre. Estar aqui nesse lugar é um milagre. E ficamos contentes com o milagre, quando recebemos aquele milagre, quando recebemos aquela boa notícia. Mas, às vezes, com o passar do tempo, não sei o que acontece na nossa mente, parece que a gente acredita que é normal você abrir uma panela e está cheia de farinha, e abrir uma botija e está cheia de azeite. Isso é como se fosse algo que acontece em todo canto. Vocês, mas por que você está dizendo isso? Ora, se ela tinha um Deus que operava milagres diariamente na casa dela, qual deveria ser a postura para falar com o profeta? Na minha opinião, deveria dizer: o teu Deus, que agora é meu Deus, que me tirou da fome, da morte, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele é poderoso. Se Ele fez no passado, Ele é poderoso para fazer de novo. Diga assim: se Ele fez no passado, Ele é poderoso para fazer de novo. Mas a amnésia espiritual faz a gente esquecer as bênçãos. O tempo passa, parece que é normal. E pasmem, quantos recebem um milagre de Deus, uma cura, e com o tempo começam a entrar dúvidas: mas será que eu estava doente mesmo? Será que não foi alguma coisa psicossomática? Será que realmente não foi um erro médico? O médico disse que era uma coisa, mas não foi, e aí depois ficou e tal. Entende mais ou menos o que eu estou dizendo a você ou não? Então, Deus gosta quando existem os lembradores de milagre. Aqueles que vez por outra se levantam e falam assim: ó, vamos esquecer não, hein? O meu neto, que foi diagnosticado durante toda a gravidez com síndrome de Down, e toda a gravidez sendo oferecido à minha filha a possibilidade de abortá-lo, mesmo que ela dissesse: não vai acontecer isso, eu não vou fazer isso, nós vamos receber o netinho e nós vamos cuidar dele do jeito que for. Ela disse: vou receber meu filho do jeito que for. Ele nasce completamente são. Deus coloca o nome dele ia ser outro. Deus coloca o nome dele de Rafael, que significa curado de Deus. Toda vez que eu me encontro com Rafael, eu dou um jeito de lembrar ele disso. Toda vez que eu me encontro com ele, eu digo: você lembra porque o seu nome é Rafael? Eu disse: lembro. Me conta a história, que eu estou meio esquecido. Toda vez. E você fala: por quê? Porque parece que tem um defeito que nos faz minimizar, naturalizar o sobrenatural. Então, por esse aspecto, eu gosto que se tenha um dia do ano, no país que a gente vive, que diga: olha, hoje é dia de ações de graça. Não sei se todos fazem assim. Não sei se todos dizem apenas Happy Thanksgiving. O que é que significa isso? Sei lá, como um peru. Tem outros que até mudam o nome, não é mais Happy Thanksgiving, agora é Happy Turkey Day. Feliz dia do peru. Mas eu acho legal. Porém, eu quero dizer uma coisa para vocês. Estão aqui prontos para ouvir, sim ou não? É pouco. É bom, mas é pouco. Um dia por ano. Me faça entender, sim ou não? Por isso que eu tenho falado com vocês sobre estações da vida, ousei chamar essa estação gratidão. E o texto básico está em 1 Tessalonicenses 5,18, que diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Quando a Bíblia diz tudo, ela quer dizer o quê? Eu ouvi um tudo tão devagarzinho. Quando a Bíblia diz tudo, meus irmãos, a Bíblia quer dizer o quê? Tudo. As coisas aparentemente boas e as coisas aparentemente ruins. E o texto continua, diz: porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para
convosco. Ou seja, Deus está agindo, Deus age abrindo porta, fechando porta, abrindo porta, fechando porta. Meu pai morreu num acidente, ele foi atropelado. Um homem que foi, assim, para mim, um exemplo, um cristão, um homem que abria igrejas, construía, financiava, pregava. Quando vinha um pastor, que ele era batista, quando vinha um pastor batista, seminarista, ele introduzia, passava aquela igreja e abria outra. Era comerciante, mas ele fazia isso, era a vida dele. Eu não sei dizer quantas igrejas ele fundou. E esse homem, um dia, está indo para casa, ele tinha vários carros na garagem, mas ele gostava de andar de ônibus, porque ele gostava de falar com o povo. Ele começou a ter uma granja, um sítiozinho, numa cidade perto de Natal, chamado São José de Mipibu, que ele nasceu por ali. Então ele gostava, ele fez uma casa boa e ele gostava de ir para lá de ônibus, porque ele, no meio do caminho de ônibus, já ia conversando com o povo, já ia, né? Eu não sei a quem eu puxei assim de gostar de conversar, deve ter sido por aí, né? E eu sei que numa dessas vezes, ele esperando o ônibus, uma pessoa pediu esmola, ele se dirigiu para dar uma esmola a essa pessoa e ele foi atropelado por um caminhão. Quando eu cheguei naquele lugar, eu poderia ter qualquer versículo na minha cabeça, qualquer versículo, mas quando eu olhei para ele, veio assim: em tudo, dai graças, porque todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não entendia nada, absolutamente nada. Hoje entendo um pouco, mas só vou entender tudo mesmo quando reencontrá-lo. E você diz: o que é que você quer dizer com relação a isso? Deus nunca perdeu o controle da situação. Eu não sei o que é que você está passando hoje, eu não sei o que é. Você talvez não saiba o que eu estou passando. A gente sabe um pouco um do outro, não é verdade? Mas a primeira coisa que eu queria nos animar hoje é fazer um exercício de lembrar tantas bênçãos que Deus já deu e já fez na nossa vida. Havia um hino muito antigo, quando eu era criança se cantava, que a letra diz assim: conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão, uma a uma, dize-as de uma vez, você vai ficar surpreso quanto Deus já fez. Amém, meus amados? Sabe, querido, ser grato é reconhecer que você foi alvo da graça. Essa semana, estudando sobre isso, veio uma conexão entre gratidão e graça que eu nunca tinha entendido isso de uma maneira como eu entendi. A gratidão cura, liberta, nos eleva a níveis impensáveis. E aqui eu não falo de uma gratidão tipo assim: obrigado. Ou como agora está em moda, agora no Brasil, em vez de dizer muito obrigado ou agradecido, as pessoas dizem gratidão. Não sei se alguém já respondeu assim a você. Primeira vez que eu faço uma coisa que a pessoa falou gratidão, eu fiquei assim meio achando estranho. Digo, o que aconteceu com ele? Ele está bem? Gratidão. Eu não sei exatamente o que é que significa esse modismo, mas o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: do ponto de vista bíblico, a gratidão verdadeira é a resposta natural de alguém que foi alcançado pela graça de forma sobrenatural. Vou repetir para vocês entenderem. Eu não sei se isso está aqui, tá? Tá não. Então, eu vou dizer para vocês entenderem. Do ponto de vista bíblico, a gratidão verdadeira, ok? Não estou falando de uma gratidão automática, não estou falando de uma gratidão superficial, estou falando daquela gratidão verdadeira que o Senhor nos dá. Ela é uma resposta humana, minha, natural, a uma ação, pelo fato de eu ter sido alvo de uma ação sobrenatural de Deus que se chama graça. Graça não é natural. A graça é algo sobrenatural e eu vou tentar explicar melhor. A gratidão é uma reação de alguém que sabe que foi alvo da graça de Deus. Por quê, pastor? Porque nós precisamos entender que a graça é receber o que eu não mereço. Eu não mereço a cura, mas Ele me cura. Aquela viúva possivelmente não merecia aquela multidão de milagres na vida dela. Graça. Graça. Romanos 3:24 diz: sendo justificados
gratuitamente. Graça é de graça. Diga assim, graça é gratuito. Então, olha só. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Você, eu, nós jamais vamos poder pagar tamanha salvação. Eu acho que eu vou subir não sei quantas escadas de joelho. Aí eu vou descer de cabeça para baixo. Aí eu vou... Não vai conseguir nada, porque a nossa justiça diante de Deus, ela é considerada trapo de imundícia. Efésios 2, 8 e 9 diz, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. 2 Timóteo 2,1 diz, portanto, você, meu filho, fortifique-se aonde? Na graça que há onde? Ou em quem? Em Cristo Jesus. Então eu, você, nós vamos passar por lutas, temos passado por dificuldades. O que é que eu faço, pastor? Fortifique-se na graça, porque virão setas dizendo, você está passando isso porque você é ruim, você está passando isso porque você não fez as coisas certas, você errou em tal local. Ora, queridos, será que Deus não nos conhece? Será que Deus não sabe do que somos feitos? Será que Deus não sabe que somos falhos e imperfeitos? Será que Deus não sabe que nós muitas vezes escorregamos? Para mim, um exemplo muito claro é a ceia do Senhor. Quantas vezes, na melhor das intenções, os pastores querem pedir à igreja, se santifique, domingo é o dia da ceia, cuidado, cuidado, para você não chegar aqui em pecado. Não tem jeito. Sim, mas como é que então eu posso participar? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar, nos tornar puros de toda injustiça cometida. Eu só posso me aproximar do trono de graça por causa da graça. Então nós precisamos entender isso. Eu tenho que saber que eu recebi algo que eu não mereço. Isso é graça. Está aqui comigo, sim ou não? Só que a graça tem uma irmã. E a irmã da graça se chama misericórdia. Se graça é receber o que eu não mereço, misericórdia é não receber o que eu mereço. Elas andam juntas. Quando nós entendemos um pouco mais de misericórdia, Romanos 9,16 diz, assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Vou estudar muito a teologia, eu vou agora arranjar uns 10 influencers, eu quero ter muita visibilidade, eu quero ser um pastor celebridade, eu quero botar para arrebentar o meu filho. Não é na força do braço que você vai fazer o que Deus quer que você faça. E você diz, mas não seria bom, pastor, a gente atingir 1 zilhão de pessoas? Deus sabe se é bom ou não. Porque Deus vai levantar homens e mulheres em todo o planeta, sim ou não? E Ele vai dar a você e a mim um pedaço do muro para nós construirmos. Tudo que Ele quer é que eu seja fiel à porção que Ele me entregou. Deus não quer que você faça menos do que aquilo pelo qual você foi criado. Deus criou você com um plano, e Ele não quer que você fique aquém. Tudo bem? Mas Deus também não quer que você faça mais. Deus não quer que você vá além. Se você ficar aquém, você vai ficar frustrado. E se você for além, você vai ficar esgotado. É preciso que você entenda, e se eu me fortifico na graça, eu descanso na misericórdia. Diga, se eu me fortifico na graça, eu descanso na sua misericórdia. O profeta Jeremias, ele diz, o negócio está ruim demais aqui. É uma confusão, é fome, é injustiça, é tudo. Mas eu quero descansar na misericórdia. Eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E o que é que lhe dá esperança, Jeremias? O que me dá esperança é que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. É por isso que o salmista, quando dizia bondade e misericórdia, você não tem nenhum problema se você disser a graça e a misericórdia me seguirão todos os dias
da minha vida. É nessas duas pernas que você tem que andar, igreja. É na graça e na misericórdia. E quando eu falo graça, não falo uma graça barata. Você falou, o que é graça barata, pastor? É como se eu tivesse um cartão de crédito com licença para pecar. Como é que está o limite aí do meu cartão? Está alto. Então, pecado, 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 pecado. Ah, entrei nesse site. Um pouquinho não faz mal, não, que eu tenho um crédito aqui. Não, isso não é de Deus, hein, querido? Isso não é nem graça. Isso é desgraça. Eu preciso entender isso. Quando eu começo a entender isso, eu começo a ser grato também pelas aflições. Por quê? Porque as aflições abrem os meus olhos para as maravilhas da palavra. A Bíblia diz que tem mais sabedoria na casa do luto do que na casa da festa. Mas como? Por que isso? Casa da festa nós estamos contentes, nós estamos dizendo um monte de coisas, às vezes engraçadas, é legal, às vezes sem querer extrapolamos, mas na casa do luto tem ensino. Na casa do luto a gente entende, somos finitos, temos um ciclo. Muitas vezes nos enganamos, achamos que a nossa eternidade vai ser aqui. A nossa eternidade não é aqui, ela começa aqui. Mas aqui existe uma finitude, e é preciso entender isso. Quando passamos por aflições, sofremos e não gostamos. Não sei se você me entende isso. Uma pessoa que passa por aflição e diz, uau, mas como é gostoso passar por aflição, mas Jesus, mas não está bem de saúde. Porém, poderemos aprender a crescer muito em meio às lutas. A palavra diz em Hebreus 12, 11, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas de tristeza. Mais tarde, porém, diga assim como, mais tarde, não é na hora, é mais tarde, porém, produz, oh coisa linda. Se você está sofrendo hoje, eu queria dizer para você que não é em vão e vai produzir. O que, pastor? Fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Quer ver exemplos bíblicos? Coisa linda. A palavra nos ensina, Salmo 118, 5, na minha aflição, eu clamei ao Senhor, Ele me respondeu e me livrou da angústia. Ora, eu estava aflito, e essa aflição me levou para mais perto de Deus. Essa aflição fez eu orar mais. Essa aflição fez eu clamar ao Senhor. Essa aflição não me fez sair procurando quem me salva, mas essa aflição me fez chegar aos pés daquele que é todo-poderoso, aquele que é perdoador, aquele que é gracioso, aquele que pode fazer infinitamente mais do que tudo que pensamos, do que tudo que queremos, do que tudo até que cremos. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. A Ele seja, pois, a glória na igreja. Então, quando nós recebemos isso, quando nós entendemos isso, a gente entende que Ele nos livra da angústia. Eu quero dizer a todos que passam por algum tipo de angústia, você serve um Deus que, se você clama, Ele te livra da angústia. Salmo 119, 71 diz, foi-me bom ter eu passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. O salmista está dizendo assim, hoje, mais tarde, agora eu reconheço, foi bom eu ter passado pelo que eu passei. Na época foi duro, na época foi difícil, mas hoje eu olho para trás e digo, eu aprendi muito, eu aprendi a tua palavra. E por que é importante aprender a palavra? Porque Salmo 119, 18 diz, abre os meus olhos, para que eu possa ver as verdades maravilhosas da tua lei. Deixa eu dizer uma coisa para você, igreja amada, tem certas coisas que a gente só consegue ver com os olhos molhados. Tem certas coisas que a gente só pode ver com lágrimas. É como se as lágrimas fossem um colírio da alma que abre meus olhos e me faz entender mais. Você continua aqui comigo? Quando eu sou alvo da graça, o que Jesus espera de mim, a resposta que Ele espera de mim é gratidão. E você fala, mas o que significa isso? É uma resposta, apesar de limitada, porque eu sou limitado, mas na mesma paridade. Quanto foi que Jesus deu por você? Diga tudo. Qual é a resposta que é gratidão? Sou eu devolver a Ele o quê? Tudo. Nós não estamos aqui no jogo do 90%, 85%. É 100% para lá,
100% para cá. É tudo, é tudo. Jesus não pede muito, Jesus não pede pouco, Jesus pede tudo. Mas por que Jesus pede tudo, pastor? Porque Jesus deu tudo. Ele derramou sua vida por mim e eu devo derramar minha vida por ele. Quando Jesus deu a vida por mim, foi ação da sua maravilhosa graça. Quando eu entrego toda a minha vida a ele, é a reação de gratidão de quem foi perdoado de uma dívida impagável. Jesus, quando morreu na cruz por mim, eu não merecia isto. Quando Jesus morreu na cruz por você, você não merecia isto. Amém, queridos? Mas ele fez. Agora, quando eu entrego a minha vida por ele, é uma reação de gratidão, uma reação minha, dizendo: o Senhor me deu tudo e eu te dou tudo. E eu não estou comparando minha vida com Jesus, porque isso é comparar o universo com a formiga. Mas ele sabe que é meu 100%. E se é meu 100%, é meu tudo. Amém, queridos? Nós precisamos entender isso. Precisamos entender esse relacionamento com o Senhor. Esse relacionamento que ele se entregou completamente por mim. E você diz: e pastor, por que motivo eu tenho que entregar tudo? Porque se eu não entrego tudo, eu não consigo receber o tudo. Existem muitos cristãos evangélicos que até hoje têm dificuldade de se sentirem perdoados, quando Jesus já deu todo o perdão. Mas você diz: então por que eu não me sinto perdoado? É porque você não deu todo o perdão. Você não vai dar o perdão a quem? A Jesus? Não, meu irmão. Jesus disse: quando você vir um desses pequeninos, quando você fizer algo a um desses pequeninos, você está fazendo a quem? A mim. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. Mas primeiro João 3,16 diz: assim como Jesus deu a vida por nós, nós devemos dar as nossas vidas pelos nossos irmãos. Então, derramar a vida é ao Senhor em oração, glória a Deus, em fidelidade, amém, mas principalmente em serviço ao corpo de Cristo. E quando eu falo corpo de Cristo, falo da igreja local, mas eu também falo da igreja mística, a igreja invisível de Cristo, a igreja que está espalhada na face da terra. Você tem uma família muito grande, você não está sozinho. Ele diz que quando você se entrega por ele, entrega tudo, ele te dá nessa vida ainda 100 vezes mais. Ah, mas eu perdi minha casa 100 vezes mais. Eu perdi minha família 100 vezes mais. Eu perdi meu pai 100 vezes mais. Eu perdi amigos 100 vezes mais. Jesus, quando recompensa, a multiplicação dele é exagerada. Eu conversava com um amigo meu, que é o pai de, não sei quantos aqui lembram de Davi César, que foi nosso pastor em Portugal e hoje é o pastor da igreja Beriana. Ele é primo da nossa irmã Lidiane. E Davi César foi preparado pelo pai, ele fez administração de empresa, depois fez MBA e começou a trabalhar na empresa do pai e ganhar muito dinheiro. E Davi César começou a ficar incomodado, dizendo: eu quero ser pastor, eu quero ser, e veio para conversar comigo logo. Aí eu disse a ele: vamos ser mesmo. Ele disse: como é que eu faço para ser? Sendo. Mas como é que eu sou? Estudando. Eu digo: é bom estudar, estude. Mas vamos fazer uma experiência. Ele foi para Israel, passou 6 meses em Israel, voltou, fiz um convite, ele veio para cá, passou um tempo com a gente, foi para Portugal, me encontrei com o pai dele lá em Natal, e o pai dele chorava. Ele dizia: pastor, Davi é melhor do que eu. Eu investi muito em Davi. Davi está preparado. Davi poderia ter uma vida fantástica. Davi vai ser pastor. Como é que pode um negócio desse? E ele é jovem, até que ele chega numa igreja maior, ele vai sofrer muito, pastor. Eu acho que isso não é a vontade de Deus. Eu disse: olha, Davi, eu disse a ele, César, o nome dele, César, nosso Deus, nesse aspecto, ele é um pouco pródigo. Vocês, como assim? Ele é um pouco esbanjador. Você dá um, ele dá 100. Não sei se você está me entendendo mais ou menos como é o negócio. Ele pegou um cara chamado Moisés. Não sei se já ouviram falar em Moisés. Já ouviram ou não? Esse homem foi para o palácio. Ele foi ensinado em todas as artes e ciências egípcias. Ele estava preparado para ser o faraó.
Aí Deus disse, agora a segunda parte do treinamento, Moisés. Tira Moisés de lá, 40 anos cuidando de ovelha. Não parece um desperdício, sim ou não? Primeiro, conhecimento e sabedoria. Depois, experiência para ser humilde. Porque senão fica ruim. Senão fica horrível. Fica arrogante. Me acompanha ou não? Aí mais 40 anos, agora onde? Na frente de Israel. Agora está pronto. Aí hoje, quando eu vou lá, o filho dele agora é pastor da Bereana, na igreja que eu fui pastor. E crescendo. E fazendo um ministério maravilhoso. Aí eu digo, César, vamos ainda tentar mudar Davi para ele ser... Não, pastor, não. Ele está uma bênção aqui. Eu agora vejo, agora eu consigo ver. Mas aí você diz, e como é que é isso? Diz a quem está do seu lado com amor, diz assim, Deus, quando abençoa, Ele não enche teu copo. Ele faz transbordar. Aí você diz, então fala para a gente o que você quer falar. Ora, um Deus que é extravagante, eu acredito que Ele ama da sua parte ações extravagantes. É mesmo, pastor, eu vou te falar que é, queridos. Marcos 14:3, estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, viu a mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Tem um texto correlato, que às vezes dizem que é a mesma mulher, outros dizem que não, mas possivelmente seja, é que esse vaso de alabastro, quando derramou, a mulher ainda se ajoelhou e ainda enxugou os pés de Jesus com os seus cabelos. Querido, isso era um escândalo naquela época, que você não tem ideia. Uma mulher pegar os seus cabelos, logo, você sabe que aquele povo do Oriente, o cabelo é tudo preso, com um negócio na cabeça, sim ou não? Tirar o cabelo e enxugar os pés de um homem, e ela tinha acabado de quebrar um perfume de milhares de dólares, fruto de uma vida juntando, e comprou aquele perfume que era como se fosse uma aposentadoria para vender no futuro, para poder dizer agora eu posso viver de pecúlio. Derramou. Judas, que era o ministro da economia, menino competente, estava até procurando ele nesses dias para ir para um certo país aí, disse que dava certinho, mas aí resultado, ele ficou louco. Ele disse, um negócio desse, quebrar um perfume desse, caríssimo. Olha como esse homem era uma pessoa bondosa. Ele disse, poderíamos ter vendido para dar o dinheiro aos pobres. Aí a Bíblia diz, mas não era isso que ele queria, não. É porque ele roubava da bolsa. Até hoje eu estou falando dessa mulher. Essa mulher, Jesus disse, você vai ser lembrada para sempre pelo que você fez. E Judas foi para onde mesmo? Qual é o seu tipo de extravagância? Às vezes, quando a gente vai dar uma oferta, às vezes, quando a gente vai ajudar alguém que está enfermo, às vezes, quando a gente vai dar uma coisa para um irmão, tudo parece grande, tudo parece muito. Não sei se estou explicando direitinho. Estou pregando direitinho hoje? Está dando para entender? Não é? A gente está aqui, vamos dar oferta. Aí eu penso no número. Mas aí o pastor falou, demorou, aquele número começa a ficar grande na minha cabeça. Eu digo, não, acho que isso é extravagância. Eu devia pensar menos. Entende? O irmão está passando por necessidade. Você tem uma coisa em casa, você diz, eu vou levar isso para fulano. Eu vou levar esse, esse e esse. Aí depois você diz, não, acho que eu vou levar só esse, porque esses dois eu posso ajudar outros. Não, isso chama-se apegar-se ao que eu não preciso mais. Você diz, mas como é que eu sei que eu não preciso, pastor? Tem uma roupa no guarda-roupa? Tem. Faz um ano que não usa? Faz. Teve inverno, teve aí uma história de primavera, digo história porque aqui primavera e outono é bem mais quente, menos quente, né? Mas teve essas 4 estações e você não usou aquela roupa. Você realmente está precisando daquela roupa, tá ou não está? Aí eu sei que tem uma pessoa que precisa, mas eu fico pensando, não, mas essa roupa, se eu emagrecer uns 15 quilos, dá certinho em mim. Ela é um incentivo que eu tenho.
vaso de alabastro quebrado, derramado sobre a cabeça do mestre, uma extravagância. Eu sirvo a um Deus extravagante que tem me abençoado extravagantemente. E por quê, pastor? Porque eu estou vivo, que eu estou aqui, que não era nem para estar. Gratidão é uma resposta nossa a uma resposta de Deus, a uma ação de Deus chamada graça. Ele me atingiu, me abençoa todo dia, afofa a minha cama, faz dengo comigo. Sabe o que é dengo? Conhece essa palavra? Todo mundo sabe o que significa dengo? Mimo. É aquela coisa que às vezes não precisa, mas a gente ganha. Eu já ganhei coisa de Deus que eu dizia, mas eu não preciso. Ele falou assim, eu sei, mas eu quis fazer um carinho em você. Deus não é só disciplina, tratamento. Quando eu passo por tratamento e disciplina, é por amor. E você fala, por que é por amor? Eu dispenso esse tipo de amor, me ame menos, né? É porque como é que eu vou ser preparado para a próxima etapa se eu não passar por disciplina? Como é que alguém que está num local vai poder aumentar o seu posto, vai poder fazer algo mais, se não for preparado para aquilo? Vamos estragar a bênção. Aí não é extravagância, é desperdício. A gratidão, queridos, produz uma cura, não é parcial, é completa. Deixa eu explicar para você entender, para a gente terminar a mensagem. Toda cura física é limitada. Me explica melhor. Fulano tinha uma enfermidade, Jesus curou. Passou-se mais 30 anos e ele faleceu. Mas não daquela doença. Faleceu de morte natural ou por outra enfermidade. Foi bom ter sido curado, sim ou não? Mas teve prazo de duração. Lembra que Jesus fez muitos cegos voltarem a ver ou verem, cegos de nascença? Vocês lembram disso, não? Aqueles cegos, aqueles olhos não servem mais. Serviram muito, foi muito bom naquela época. Mas tem um prazo de duração. Mas tem uma cura, queridos, que é eterna. E quem produz essa cura, pastor? Sou eu que produzo essa cura, por incrível que pareça. Jesus já despeja sobre mim essa cura. Ele despeja sobre você essa cura. Mas essa cura é como se ela tivesse com uma senha. É minha, é sua, está depositada. Quando você tocar na senha, cai sobre você. Você diz, como é o nome da senha? Uma vez, 10 homens leprosos se aproximam de Jesus. E Jesus derrama da cura completa sobre os 10. Como eu já falei, Jesus é extravagante. Você entendeu isso, sim ou não? Ele disse, a Bíblia diz que Deus não nos dá o seu amor por medida. O que significa? Não é para você um pouquinho. Não. Torrente. Cascata. Cachoeira de amor. Amém? Aqueles 10 foram curados fisicamente. E eles foram até o sacerdote, para que pudesse ser dito que ele estava curado. Mas um voltou. 9 não voltaram. A cura completa foi despejada sobre quantos? 10. Quantos receberam a cura completa? 9 receberam a cura com prazo de validade. 10 ficaram limpos, não tinham mais lepra. Mas 9, quando morreram, o seu corpo não foi mais carcomido pela lepra, mas o seu corpo foi deteriorado pela terra. Capítulo 17 de Lucas, versículo 17. Então Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Eu acho muito interessante, Jesus notou, né? Jesus nota umas coisas. Versículo 18, novo porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Sabe, queridos, essa palavra aqui, quando ele fala sobre cura,
quando ele continua esse versículo, ele diz: você foi salvo. Essa palavra, ela é sozo. Repita essa palavra, sozo. Ela é uma cura total. Ela é espírito, ela é alma e ela é corpo. Não tem prazo de validade, porque essa cura vale por toda a eternidade. Então, quando eu respondo a Deus com gratidão verdadeira, e você já sabe o que é ter gratidão verdadeira, você diz: o que é ter gratidão verdadeira? Há uma quantidade enorme de estudiosos que admitem que esse homem sequer foi até o sacerdote. Alguns não, acham que ele foi também lá e recebeu a... Não, você realmente está curado. Quando eles estavam a caminho, que ele percebeu que estava curado, ele entendeu que se ele fosse ao sacerdote, seria o sacerdote. Mas se ele voltasse para Jesus, ele estaria falando com o sumo sacerdote, aquele que não tem nem início e nem fim, porque não vem de Levi, mas é da ordem de Melquisedeque. Quando a gente abre os olhos, deixa a religiosidade de lado, deixa as conversas, aí, mas a sociedade talvez não lhe aceite. Eu não preciso que a sociedade me aceite, eu preciso que Jesus me aceite. Eu preciso que Ele me receba, eu preciso que Ele me abrace, porque eu sei o tamanho do perdão que eu recebi. Devemos ter gratidão, queridos, como nosso modo de viver, diariamente. Como eu já disse, é muito bom ter um dia por ano para nos dar uma chacoalhada e dizer assim: vamos agradecer a Deus, mas é pouco. Nós precisamos ter uma resposta diária de alguém que foi perdoado, liberto, feito filho. Você agora é co-herdeiro com Jesus. Já pensou? Você faz parte da herança. Você agora não é apenas uma criatura, uma criação de Deus, mas você é filho de Deus. E tudo isso porque o amor de Deus, que tinha só um filho, que era seu filho unigênito, transformou ele em primogênito. E agora nós temos um irmão mais velho, que divide conosco a sua vida, divide conosco sua herança. E tudo que nós precisamos fazer é dar de volta em gratidão a nossa vida para Ele. Que Deus nos abençoe, que essa palavra possa cair em nosso coração. Posso orar por vocês? Obrigado, Jesus. Coloque em mim um espírito grato, Senhor. Coloca em mim, Senhor, um espírito grato, que possa entender que sou alvo dessa graça maravilhosa, que possa entender, Senhor, que se não fosse a Tua misericórdia, há muito eu já seria sido consumido. Enche o meu ser, derrama, Senhor, dessa mesma graça, unção, misericórdia sobre Tua igreja, Senhor, tanto os que nos ouvem aqui nesse local, como aqueles que estão, Senhor, agora, talvez num carro, talvez na sua casa, qualquer local que o Senhor permitiu que essa mensagem chegasse, no dia e hora que assim o Senhor determinou. Queremos te pedir, Senhor, o Senhor que se deu por nós, nos recebe, Senhor, nos aceita como teus servos, e eu sei que o Senhor nos faz filhos. Nós te amamos, Senhor Jesus, e é nesse nome precioso, que é acima de todo nome, que nós oramos, e a igreja, o povo de Deus diz: glória ao Senhor.